A paz do Senhor para meus irmãos, amém. Aqui quem está falando é a irmã Tatiana. E eu vim trazer uma palavra para meus irmãos, amém. Que se encontra em Mateus, capítulo 24, o versículo 29, o 30 e o 31, amém. Mateus, capítulo 24, versículo 29, o 30 e o 31, amém. Quem tiver Bíblia quiser acompanhar, viu? Que diz assim, amém. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo, clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. O que a irmã está tendo nessa palavra, meus irmãos, é que Deus ele está voltando. Deus ele está voltando para levar os seus escolhidos. E quem são os escolhidos de Deus? Os escolhidos de Deus são poucos, porque nem todos querem fazer a vontade de Deus. Nem todos que são chamados, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Porque, meus irmãos, para subir não é de qualquer jeito não. Para subir tem que ter renúncia. Renunciar dói, mas vale a pena. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E para subir tem que estar limpo, meus irmãos. Mas não é limpo só de aparência, não. A gente tem que estar limpo de dentro para fora, não é de fora para dentro, não. Porque qualquer pessoa pode colocar uma saia longa, um vestido arrastando no chão, né? Varrendo o chão todo. Mas não está com o coração limpo perante a Deus. Não está fazendo a vontade de Deus. Então que eu e você, meus irmãos, venha renunciar. Venha fazer a vontade de Deus. Porque Deus está voltando, meus irmãos. E tem muitos que vão ficar, meus irmãos. Muitos vão ficar. Porque tem muitos que estão dentro da igreja, né? Na casa de Deus. Acham que vai subir, mas não vão não, meus irmãos. Porque não adianta estar na igreja, né? Todos os cultos, mas não está na obediência. Não adianta estar na igreja e não estar fazendo a vontade de Deus. Que aí você venha fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Que a gente venha alimentar o nosso espírito e deixar a nossa carne morrer, meus irmãos. Porque a carne, ela reina. A gente tem que alimentar o nosso espírito, meus irmãos, para subir. Porque Deus, ele é santo. Nós somos pecadores, meus irmãos. Até no pensar a gente peca. Mas a gente tem que querer se limpar. Porque santo só Deus. E a gente sabe o que é errado e o que é certo. Só que muitas das vezes a gente quer fazer o que é errado. E Deus não se agrada do que é errado. Deus, ele só se agrada do que é certo perante os olhos dele. Do que é correto. Que eu e você venha fazer a vontade de Deus, depende de qualquer coisa, meus irmãos. Porque fazer a vontade de Deus dói, meus irmãos. Só sabe quem faz a vontade de Deus. A gente tem que renunciar a coisas que a gente olha assim, meu Deus. Mas a gente não quer nem fazer, mas a gente faz por obediência. Porque a gente tem que ser obediente ao nosso Pai. Porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Pode doer agora a renúncia. Mas mais na frente você vai entender por quê. Porque Deus tirou algo de mim, de você. Porque Ele sabia que mais na frente, né, a gente ia sofrer mais. Então Deus ele tira antes que venha, pra gente não sofrer mais, meus irmãos. Porque Deus é o nosso Pai, Ele sabe o que é melhor para mim e para você. E que eu e você não venha questionar o agir dele na minha, na tua vida. Que a gente venha só agradecer, porque Ele sabe o que é melhor pra gente. E que a gente venha renunciar, meus irmãos, que a gente venha se limpar. Porque Deus está voltando, meus irmãos, não queira ficar não. E só vai subir aqueles que estiver limpo, meus irmãos, de corpo e alma, meus irmãos.
Porque não adianta, né? Eu colocar um vestido longo, uma saia longa, né? Saber pregar, saber falar bonito. E quando for naquele grande dia eu não subi, meus irmãos. Porque Deus não quer nada disso não. Porque tudo isso, né? Deus não se agrada disso não. Deus quer a nossa alma pura, né? Nosso coração limpo. Porque não adianta eu chegar aqui e falar bonito e não ter um coração limpo perante a Deus. E não fazer a vontade de Deus. Porque aquele que não sabe falar, Deus capacita, meus irmãos. Porque tem muitas pessoas que sabem falar bonito, né? Que prega bonito, que acha que vai subir. Não, que Deus não quer isso, quem prega bonito, não. Deus quer que a gente seja, né? Uma pessoa limpa de coração, uma pessoa humilde, né? Que a gente vai fazer a vontade dele, depende de qualquer coisa. Porque que tem que prevalecer na minha, na tua vida é a vontade de Deus. Porque é a vontade dele que a gente tem que fazer, meus irmãos, independente de qualquer coisa. Porque toda a honra e toda a glória é para ele, meus irmãos. E só ele é merecedor de toda a honra e toda a glória. E que eu e você, meus irmãos, venha renunciar. Tudo que Deus não se, tudo que não agrada a Deus, a gente venha renunciar. Porque Deus fala com a gente, que a gente, né, tem que fazer, só que às vezes a gente não quer dar ouvido. A gente quer continuar fazendo as coisas que perante os nossos olhos é bom. É bom perante os nossos olhos, mas os olhos de Deus não é bom, meus irmãos. E quando Ele mandar eu e você fazer algo, porque é o que Ele quer que a gente faça. Ele está ordenando, Ele está mandando. E a gente tem que agradar a Ele, fazer a vontade dEle, depende de qualquer coisa, meus irmãos. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. Para subir tem que ter muita renúncia, meus irmãos. E não é todo mundo que quer renunciar não, meus irmãos. Tem muita gente que prefere alimentar a carne, o espírito morrendo. Que eu e você venha alimentar nosso espírito, meus irmãos. Deixa nossa carne morrer. Para quando for naquele grande dia, meus irmãos, que as trombetas tocar, meus irmãos, que eu e você venha subir, meus irmãos. Porque esse mundo não tem o que dar mais não, meus irmãos. Esse mundo não tem o que dar mais a ninguém, meus irmãos. Deus está voltando. E não queira ficar não, meus irmãos. Porque tudo que o inimigo quer é ganhar alma para eles, para ele. Né? Cegando a gente, cegando, querendo cegar eu e você, para a gente fazer a vontade dele. Mas que eu e você venha fazer a vontade de Deus, meus irmãos. Deixa Deus entrar no teu coração, deixa Deus, né, fazer morada, dar espaço. Abre teu coração de pedra, deixa Deus entrar. Para você conhecer a verdade, porque conhecereis a verdade vos libertará, meus irmãos. Para quando Deus voltar, para que você venha subir. Para que você venha ter o seu lugar garantido lá na glória, né, com o nosso Pai. Um lugar que não vai ter mais dor, que não vai ter mais sofrimento. Que vai ser só alegria, meus irmãos. Porque aqui nesse mundo que nós vivemos é só sofrimento, meus irmãos. Enquanto a gente vê aqui é só sofrimento, é dor. É aflição. Mas lá em cima não vai ter mais nada disso, meus irmãos. Vai ser só alegria. Não vai ter mais dor nem tristeza. E que eu e você venha abrir nosso coração, deixar Deus entrar, fazer morada. Porque para subir não é de qualquer jeito não, meus irmãos. E só até aqui, meus irmãos. Foi o que a irmã Tatiana entendeu, viu? E fiquem todos com Deus e a paz do Senhor.